de Políticas de Inovação, GAP. É autora de mais de 100 publicações em periódicos científicos, livros e capítulos de livros. Suas áreas de pesquisa são análise de políticas públicas e de instituições, atores, governança e processo decisório, ciência, tecnologia e sociedade. Universidade de Educação Superior. Atualmente é diretora associada da Faculdade de Ciências Aplicadas FCA Unicamp. Trabalhou na gestão de programas do Ministério do Desenvolvimento Social de 2005 e 2006 e como consultora, do Programa Nacional da União do Ministério da Saúde em 2005. Experiência em planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas, administração pública e gestão universitária. Professora doutora Milena Pavan, seja bem-vinda à nossa escola e a palavra para a apresentação aí dessa noite conosco. Obrigada, Suzy. Obrigada, professor Zé Roberto, professor Mattioli, cumprimento a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui essa noite e imaginando, né, que vocês passaram o dia hoje ministrando aulas e aí tiraram tempo para estar aqui comigo, né, conosco. Então, fico bastante lisonjeada, né, pelo convite, tem tantas pessoas aqui, e isso me coloca uma baita responsabilidade, mas é um friozinho na barriga muito bom, e quero aqui reiterar meus agradecimentos, viu? A todos vocês. Quando você, Suzy, começa a ler meu currículo, você perguntou o que, né, como que eu posso mencionar você e tal, você falou, posso pegar do Lattes? E eu falei, pode, naquela correria, aí você começa a ler, começa a me bater aquela sensação horrível, sabe, de vergonha, porque fica uma coisa super protocolar, né? E muito snob, para ser bem sincera, assim. Então, lá para tanta, além da minha filha ficar falando aqui coisas que eu nem consegui entender direito o que era, eu estava com bastante vergonha, porque, enfim, né, a gente, claro, cada um de nós tem uma trajetória na vida, mas são apenas produtos, né? Produtos que estão em Lattes, e o que importa, pelo menos para mim, em grande medida, são os processos. É claro que os produtos são importantes, porque eles apresentam algum resultado, né? Mas quero aqui, hoje, na verdade, colocar muito mais um processo, né, no qual eu venho também me debruçando, que é a questão da curricularização da extensão, e quero compartilhar com vocês algumas reflexões. Então, de forma bastante humilde mesmo, né, eu preparei, assim, uma fala, uma apresentação, que eu espero que não seja tediosa, numa noite de sexta-feira, de quinta-feira, né, 7 horas da noite, muitos de vocês já cansados, família, etc., mas que possa suscitar reflexões. Então, esse é o meu propósito. É claro que o tema é um tema que abarca muitas possibilidades de abordagem, né? Falar sobre a importância da curricularização, da pesquisa e da extensão, ainda mais no ensino médio e técnico, né? Que é um assunto pouco debatido ainda. A gente há ainda muito espaço, tem que conquistar esse espaço de debate, né? Aí eu estou falando mais do campo das publicações, do campo, inclusive das reflexões da própria Universidade Unicamp, né? Então, trago aqui algumas reflexões e gostaria, assim, de já dizer de antemão que eu espero mesmo alcançar minimamente as expectativas de vocês. E se eu não conseguir, fiquem à vontade para depois ou puxar minha orelha ou me puxar para conversar sobre outros aspectos que eu deixei de falar, tá bom? Eu vou compartilhar uma apresentação um pouco para dar alguns highlights aqui do meu percurso, né, de pensamento. E aí peço só que vocês me sinalizem se vocês estão conseguindo ver bem e se não está tendo nenhum problema de comunicação, tá? Às vezes eu estou no Wi-Fi, minha internet às vezes dá uma achada, vocês podem me interromper a qualquer momento, a qualquer momento.
Quando a Suzy me convidou, né, aí, nesse compromisso da gente debater sobre esse assunto, ela colocou uma temática, né, a importância da curricularização da pesquisa e da extensão no ensino médio e técnico. E eu já faço aqui vamos dizer assim, um pedido de desculpa, que eu vou focar mais na extensão, né? E no meio da minha fala, vocês vão entender, inclusive, por que eu foco mais na extensão, mas eu acho que, até pelo tempo que eu tinha aqui com vocês, eu falei, bom, eu vou me debruçar mais nessa missão do que necessariamente em pesquisa, mas claro que, em grande medida, boa parte do que eu vou comentar e do que eu vou falar tem conexão com pesquisa também, tá? Então, mas estou focando aqui na minha fala muito mais a curricularização da extensão. Pensando quais são, vamos dizer assim, o que seria interessante para trazer para o debate, né? Eu estruturei alguns tópicos que eu julgo como ponto de partida já colocar para vocês, que é o meu percurso de raciocínio, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre a importância da curricularização, quais são aí, né, vamos dizer assim, os princípios que norteiam esse processo e que a gente nunca pode esquecer, que são eles, né, que, de certa forma, dão aí a sustentação, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista normativo, e seja do próprio compromisso da universidade, no qual os colégios, né, também são parte, se inserem, são parte tanto do sistema, né, estadual de ensino, vamos dizer assim, mais no ensino da questão fundamental e médio, mas também tem esse pé na educação superior, por serem aí cursos de ensino médio e técnicos, né? E estarem conectados. Mas esse processo da curricularização da extensão, eles também se localiza num debate, em uma trajetória histórica, né? Quando a gente fala em extensão, a gente não está falando de uma extensão e um conceito que é único e que todo mundo entende da mesma forma, né? Extensão para, vamos dizer assim, países da União Europeia, dos Estados Unidos, é visto de uma determinada forma, ou tem, vamos dizer assim, uma hegemonia de algumas práticas, e quando a gente olha o nosso percurso latino-americano, a gente tem outras, vamos dizer assim, características, né? A extensão chega com uma outra abordagem. E esses processos convivem, né? Aí numa concepção de extensão que nós, universidades, no âmbito latino-americano, estamos adotando. E que em alguma medida, alguma não, em muita medida, isso norteia, inclusive, as práticas e as próprias legislações brasileiras no que se refere aí à curricularização da extensão, né? E isso se conecta também com a concepção e com a adoção de tipos de extensão que os próprios colégios vão adotar nos seus projetos pedagógicos, tá? Então, eu vou trazer um pouco desse viés, né, de como que nós entendemos aí quais são as concepções de extensão. Para, por fim, tecer alguns desafios e trazer também as práticas e algumas dimensões que nos dá condições, né, aqui no momento mais propositivo, que é como então, né, eu imagino que vocês já estejam fazendo esse esforço, mas como que nós podemos, então, incorporar cada vez mais as práticas de extensão nos projetos de ensino, né? Que eu acho que é um exercício, um esforço, até gostaria bastante de conhecer a realidade de vocês, no sentido de como vocês estão pensando em fazer isso. Mas eu trago aqui algumas considerações que a gente vem trabalhando, tanto no âmbito da Unicamp, quanto no âmbito dos cursos de forma geral, seja na própria instituição ou em outros lugares, né? Bem, estou começando com um primeiro ponto aí em relação à importância, né, da curricularização, e aí, claro, aqui nesse caso eu estou falando tanto da extensão quanto da pesquisa. É importante a gente circundar os momentos históricos e precisar mesmo de onde surge, né, de onde esse movimento se constitui aí na resolução número 7 do MEC, em que aponta de forma muito mais clara as diretrizes para a extensão na educação, né, de forma geral, conectado
em alguma medida com o plano nacional, mas dando um viés mais do ensino superior. É claro que aqui eu estou falando do ensino superior e preciso fazer essa aresta, vamos dizer assim, que há ainda, pelo menos no meu, né, na minha, vamos dizer, compreensão, ainda não há grandes, vamos dizer assim, não há legislações que dão robustez a esse processo de incorporação da extensão no ensino médio, mas eu posso estar completamente equivocada, tá? Mas, bom, nós temos esse marco, claro, ele nos mostra uma foto, mas temos um filme para demonstrar por que a gente coloca isso de forma mais incisiva, né, aí pelo Ministério da Educação. E conectado a isso, é importante, então, trazer esse filme, né? Eu acho que existe lei, desde a Lei de Diretrizes e Base, um acúmulo, né, de movimentos concomitantes de diferentes grupos que vêm pensando, óbvio, nesse processo de formação, na relevância, né, aí dos projetos na constituição da formação desses diferentes indivíduos cidadãos, né? Mas eu percebo que de forma mais presente esse diálogo, aí tecendo alguns comentários mais no ensino superior, se conecta de forma muito mais presente também com os ODS a partir de 2015. Né? É claro que se constitui em 2018, esse movimento transparece nas legislações, mas ele advém desses propósitos pactuados em outras e diferentes agendas. Né? E aqui essa é uma agenda bastante importante que dá, né, claro, a adesão dos países na agenda da ONU 2030 é uma adesão voluntária, por mais que sejam países signatários, né? Existe uma definição de metas, tem que ter um engajamento nacional. Acho que isso é colocado como desafios e são desafios que a gente tem que sempre reforçar, né, para não perder de vista qual é o nosso propósito. E aqui eu queria destacar o ODS 4, né, que se refere à educação e que possui claramente metas que vão ao encontro de um processo de ensino-aprendizagem que se conecta com práticas que estão conectadas com essa tal da curricularização da pesquisa e da extensão. Né? Aqui eu destaco as três principais, que eu vejo que elas têm, né, um foco bastante preciso, tem as outras metas, que são metas transversais e que dialogam com elas sem dúvida, né? A primeira meta é essa meta que coloca a necessidade de uma formação, né? E você ter processos formativos que se conectam com aprendizagem relevantes e eficazes. Essa palavra relevante, ela, claro, pode ser compreendida de diversas formas. Vocês estão me escutando, gente? Vocês estão escutando? Sim, sim. Eu escutei um barulhinho, eu falei que parou minha internet. Ótimo, estou falando meia hora e não... Desculpa. Muito bem. Claro que o conceito de relevância, né, é um conceito que, se você não trouxer uma qualificação a ele, ele pode se tornar um conceito muito vago. Mas aqui eu não trouxe toda a meta 4.1, mas ela se conecta com uma relevância no processo de uma formação socioeducativa que está conectada com o território, está conectada com a cultura local e assim por diante. Uma relevância mais social, se assim eu posso dizer, né? A meta 4.4 também tem essa característica e coloca mais o princípio das habilidades, né? Essa questão mais das habilidades relevantes, que traz, né, claro, conectado com esse propósito mais social, que tem um aspecto socioeducativo, formativo, profissional, sem dúvida, né? Uma competência, vamos dizer assim, mais técnica, profissional, mas que está conectado aí com outros parâmetros extremamente importantes, como, né, habilidades relevantes para emprego, trabalho e empreendedorismo. Então, a gente quer um conjunto de competências que se conectam também com esse propósito. E a meta 4.7 tem essa ideia mais geral, né, de abarcar habilidades que se conectam com o conjunto dos outros ODS. Né? E aí nos coloca um desafio enorme, claro, porque a gente vai desde um desenvolvimento sustentável mais amplo, né, que abarca questões relativas à educação, a direitos humanos, a gênero, mas também a cultura da paz, por exemplo, a valorização
da diversidade cultural, dentre tantos outros, né? Então, a importância mesmo da curricularização está, para mim, Milena, a partir deste contexto de movimentos concomitantes e cumulativos, que culmina, claro, numa resolução advinda do MEC, mas que se conecta com esse propósito de uma agenda mais universal, né? Nós queremos formar indivíduos, estudantes, que tenham as competências na matemática, na linguagem, né, nas competências mais técnicas, aí profissionalizantes, mas nunca esquecendo de vista que essa formação se ancora, né, num processo de conexão com, vamos dizer assim, um viés mais no estudante cidadão, né, um sujeito, uma pessoa que vai exercer ali um papel, um protagonismo junto à sociedade, né? Não é um aluno mecânico que vai apertar um parafuso ou que vai fazer isso. Ele fará isso, mas ele fará isso dentro de um contexto, com consciência, com valorização, etc. E esse aspecto, gente, eu não tenho dúvida, assim, no meu processo de docência, que vamos dizer assim, esse ambiente, né, em que a gente forma, e é um processo de formação que não é um processo de via única, né, quer dizer, o estudante está sendo formado e nós também estamos sendo formados, porque a gente foi formado em moldes muito diferentes do que está sendo proposto hoje, do que os meus filhos estão estudando hoje com 10, 8 anos, né, com uma consciência social, ambiental muito desenvolvida, né? E esse processo, ele só, aí para mim, vamos dizer assim, se solidifica quando nós trazemos aí para a experiência, para a sala de aula, para os nossos projetos de ensino, né, essa relevância social que se conecta com os problemas nos quais nós estamos inseridos, né? Nos problemas, quando eu falo problemas sociais, eu estou falando de forma bastante ampliada. É claro que a gente pode fazer diferentes recortes e não ficar num problema etéreo, não é isso. Mas com essa prática, com esse diálogo com que a gente sai para a rua, olha, vivencia, né, o que está dentro de casa, e acho que isso faz todo sentido para a solidificação desse processo formativo, né? E é nesse bojo em que a curricularização da pesquisa e da extensão se torna, né, um elemento de suma importância. E a gente não pode também esquecer que não é só o processo formativo, é também, aí isso se conecta com a pesquisa, né, uma forte necessidade da gente ter relevância na pesquisa. Chega de pesquisa linguiça, né, salsicha que você fatia e que você só pensa no produto, a quantidade de papers, a quantidade de artigos, né, essas métricas que são aí autocontidas no que a universidade, no que o colégio necessita, mas elas não são nenhuma referência do ponto de vista da relevância e do enfrentamento que nós temos aí, seja no que se refere aos grandes problemas sociais, aos desafios, que são cada vez mais complexos. A gente pode falar de mudanças climáticas, mas a gente pode falar de indústria 4.0, a gente pode falar de tantas questões, a própria Covid e assim por diante, né? E os desafios estão postos, e a gente não pode, enquanto academia, enquanto colégio, nos distanciar e achar que a nossa pesquisa tem que responder, né, algo muito, muito, vamos dizer assim, é claro que tem que ter ciência básica. Quando eu falo isso, geralmente tem alguém que, às vezes, pergunta, é óbvio que a gente tem que, né, ter pesquisa básica, ciência básica, ela é importante, mas a gente não pode perder de vista que, ao final, ao cabo, nós servimos, nós estamos conectados com um compromisso social que é contribuir, produzir conhecimento, formar pessoas capacitadas para atuar, né? Atuar aí na economia, em diferentes espaços, e também fazer em conjunto o enfrentamento do que a gente vive, né? Quando eu falo enfrentamento, não estou querendo dizer que é uma coisa ruim, eu estou dizendo que enfim, trazer melhoria, qualidade de vida aí para as pessoas nas diferentes esferas do que se refere a uma vida humana, uma vida pública e tudo mais, né? Então, é essa a importância. No fundo, nós nunca podemos esquecer para que e para quem nós estamos aqui. E é óbvio que quando eu falo isso, eu fico pensando, nossa, alguém deve estar pensando, gente, mas isso é óbvio, gente, mas é muito interessante, eu não sei se vocês
sentem isso, mas muitas vezes o óbvio não está tão explícito, e quando a gente está tomando decisão, o óbvio fica às vezes secundário, né? A gente está lá falando, como que nós então vamos avaliar a ciência? Vamos ver se a pessoa tem internacionalização. Hoje mesmo eu recebi um parecer lá dizendo assim, a professora precisa explicitar mais qual é a sua internacionalização. Eu falei, mas eu disse qual é, né? A minha internacionalização são de países mais da América Latina, é onde eu me identifico. É claro que eu tenho, né, um diálogo com outros países, mas a minha própria pesquisa dialoga com um contexto que, de repente, tá bom, não pode ser relevante para você, mas é relevante da mesma forma, né? Então, essa hierarquização, a gente perde de vista aí o que é realmente importante. Eu sei que é chover no molhado, mas eu não poderia deixar de explicitar esses elementos que, para mim, são muito caros, no sentido da gente, inclusive, pensar a própria constituição desse processo histórico da extensão, né? E aqui, então, eu gosto de dizer qual é a foto, né? Então, qual a importância da complementação? É essa. Nós queremos formar cidadãos, né? Bons estudantes que vão para o ensino superior, etc, mas eles são cidadãos acima de tudo. E ser cidadão, você tem que ter aí uma abordagem que traga o conhecimento técnico, né? Mas um conhecimento técnico no qual o aluno se referencia, ele consegue entender qual é o propósito desse tipo de conteúdo com o seu contexto, né? E quando eu falo contexto, eu estou querendo dizer, claro, às vezes a matemática, por exemplo, agora, né? Eu sou de humanas, né, gente? Imagina ensinando a minha filha matemática. Eu acho que a matemática mudou completamente do quando eu fiz matemática. Mas, no final, quando a gente tira ali um conjunto de coisas e vai para um raciocínio muito mais... Claro, eu estou aqui fazendo uma brincadeira bem, bem básica, mas quando eu explico para ela, colocando significado nas equações, ela consegue entender muito mais rápido. Então, onde, né, a gente aprende, a gente decora, a gente vai conseguir fazer, mas quando a gente consegue compreender um conceito a partir do nosso, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista, e claro, uma criança de 10 anos é muito diferente de um adolescente de 15, 16 anos, mas quando a gente traz essa significância no nosso processo de ensino, é onde a gente consegue realmente ter aí, vamos dizer assim, a concretude, né? E o aprendizado de forma muito mais aprimorada. Bom, mas eu queria localizar essa importância dentro de um processo histórico, né? E aqui eu trago duas principais raízes. Quando a gente pensa na extensão, a gente pensa em duas principais influências, vamos dizer assim, né? A primeira influência é uma influência que a gente se conecta, que é uma influência norte-americana e europeia. Ou seja, a extensão nessas universidades, né, nesses colégios, sempre foi vista, foi sendo modificada ao longo do tempo, mas sempre foi visto, ou predominante visto, como uma espécie de prestação de serviço, né? Realização de cursos complementares àquela formação e de assistência complementar ao que o Estado desenvolvia, né? E aí a gente pega o que nós temos na Unicamp, que é, por exemplo, os hospitais universitários. Então, a influência norte-americana tem esta visão de que a extensão é isso, é uma prestação de serviço, cursos e uma complementação ao que o Estado faz prestando serviços socioassistenciais. Mas nós temos uma outra influência, que é a influência latino-americana, a partir do movimento de Córdoba, né, de 19, em que busca, na verdade, estreitar e aproximar laços entre as universidades e as populações ou as classes operárias, né? Então, isso é muito importante datar, porque o movimento de Córdoba foi um movimento que tem uma localidade de surgimento, mas essa ideia de que nós precisamos expandir a visão de extensão, e essa visão de extensão ela não é só pautada numa prestação de serviço quem consegue fazer o financiamento ou curso, e que a gente precisa trazer um olhar de extensão comunitária, foi a partir dessa influência latino-americana do movimento de Córdoba, né? E nós temos aí uma certa convivência desses dois movimentos
nas universidades latino-americanas, né? E a Unicamp não está desconectada dessa. Então, hoje, o que a gente tem como compreensão, concepção de extensão, né? A partir da nossa localidade, desta região na qual nós nos inserimos. Uma visão de extensão bastante tradicional, né? Que é essa em que a gente oferta cursos de extensão de forma bastante variada, né? Em que a gente faz essa transmissão mais unilateral de conhecimento, em que é isso, a extensão é você, além das atividades que se faz, vai lá e oferta um conhecimento científico, né, para uma determinada comunidade ou um conjunto de pessoas que querem ter uma complementação no seu processo formativo, né? Esse é visto como, né, tem alguns autores que denominam como uma extensão tradicional e que vem com essa abordagem de uma extensão mais norte-americana. Mas nós temos outros tipos, como também convivendo nesse processo, o que a gente chama de extensão funcional, né? Em que há aí, e aí uma separação, né, entre na mesma influência norte-americana, uma separação entre o tradicional e o funcional, que diferencia realmente, né, de um curso ou de uma prestação de serviço. A prática assistencial, que é uma prática extensionista, ela cumpre uma outra função. E aí, alguns autores vão dizer, nós temos outra abordagem, em grande medida, esses hospitais, né, universitários, por exemplo, ou outros tipos de serviços, estão conectados com universidades públicas, né, e, portanto, eles cumprem outra função que não aquela tradicional. E aí há uma clivagem, né, mas ainda ancorado nessa influência mais norte-americana e europeia. A gente tem uma visão de uma extensão mais tida como economicista, né, em que a gente faz, aí sim, vamos dizer assim, essa cooperação mais estreita com um segmento, né, e a Unicamp, por exemplo, a gente não pode deixar de reconhecer que foi e é uma universidade que sempre esteve conectada com o setor produtivo, né, ela tem esse chamariz, inclusive, nas suas discussões, né? Outras não, mas ela tem isso como algo, inclusive, não só na sua missão fundante, né? Tem aquele lema do Zeferino dizendo que nós estaríamos aqui nos conectando, e nos conectamos sim com o setor produtivo para contribuir para o processo de desenvolvimento, né, da sociedade paulista, mas também da nação. Mas a própria Unicamp gosta, né? Gosta, quer dizer, é um termo ruim, mas ela se sustenta, vamos dizer assim, com esse marketing, inclusive, né? De ser uma universidade extremamente inovacionista e tudo mais, e sempre conectado, é claro que não na maioria das vezes com o setor produtivo, mas não exclusivamente a ele, tem outros setores que se conectam à universidade, mas tem esse viés mais tido como economicista. E tem um último viés, que é o que o Gonzalez e Larrea denominam como um viés de desenvolvimento integral. E aí sim ele se inspira naquela segunda influência que eu comentei, que tem, vamos dizer assim, um aspecto, né, muito mais de se conectar num modelo dialógico integrado à comunidade local no qual essa universidade se insere, do que buscar ser, vamos dizer assim, uma universidade ou um curso que se conecta primeiramente com países no exterior para depois ver o que a minha comunidade precisa, né? Vamos dizer assim, esse viés de extensão, de desenvolvimento integral, ele é o viés colocado pelos pró-reitores, pelo fórum do FORPROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, né? Não vou dizer que esse viés é o viés predominante na universidade, na nossa e do estado de São Paulo, mas ela é, em alguma medida, o viés predominante nos institutos federais e nas universidades federais, né? Essa busca constante na integração com a comunidade. E aí eu não poderia deixar de citar, pensando nessas concepções de extensão, né, algo que um autor que eu gosto muito, que é o Botomé, quando ele olha para a extensão, e aí ele faz uma análise muito interessante, ainda que seja datada da década de 90, e claro, a gente expandiu bastante ao longo do tempo, mas
ele faz uma provocação muito interessante para tentar colocar, né, com que as universidades, naquele determinado contexto, naquele determinado período, desculpa, no final da década de 90, passasse a pensar de forma muito mais proativa e conectada a esse desenvolvimento integral, né? E aí ele coloca que, para ele, né, enfim, e claro que tem um conjunto de autores, e eu sou uma das pessoas que concordo com o Botomé, ele vai colocar que os esforços nossos relativos à extensão, mas também à pesquisa, né, devem sair desse aspecto, dessa mentalidade mais tradicional no qual nós fomos formados, por isso que é a grande dificuldade, o desafio, né, e caminharmos por um processo mais integrativo. A gente tem que sair do que ele vai chamar de pesquisa alienada e ensino alienante. Ele é um cara bastante singular, né? Porque ele provocou muitas, vamos dizer assim, rusgas neste período, um período bastante, vamos dizer, no período em que as próprias universidades, mas também o ensino público, de forma geral, passava por uma situação, né, muito peculiar, vamos dizer assim, de uma crise, inclusive, de financiamento, né? E ele coloca isso para dizer o seguinte, olha, no momento em que nós tomarmos conta de que nós precisamos, né, sair desse aspecto da pesquisa alienada, ensino alienante, e para isso a gente tem que ter uma concepção de extensão, né, de universidade de forma mais geral, mas a partir da entrada da extensão, e a entrada da extensão é aquela concepção de desenvolvimento mais integral, localizado, socialmente referenciado, aí sim nós vamos passar a ter, vamos dizer assim, uma importância para a sociedade que nós não estamos tendo naquele determinado momento, né? Então, quem vivenciou o que foi o final da década de 90, no que se refere ao gasto público, né, o gasto público para a educação, vai lembrar bem o que foi esse período. Esse período foi muito deficitário, né? Do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista mesmo da gente, enfim, né? Eu estou falando aí Estado enquanto nação, mas também como Estado de São Paulo, né? Nós esvaziamos, claro, por conta de uma crise, mas também a relevância da educação ela ficou prejudicada. E eu acho que isso faz muito sentido quando ele coloca dessa forma, porque, de novo, nós não podemos esquecer que a extensão, gente, é o nosso elo com a realidade. É a dimensão que traz o elo com a realidade. Nós temos a expertise científica, a gente tem o conhecimento técnico, a gente sabe, mas é por meio da extensão em que a gente se conecta com o que é urgente, com o que é importante, com que as pessoas que passam por nossa vida ao longo, né, dessa trajetória de docência, onde eles vivenciam as coisas. E para eles fazem muito sentido, e para nós também, recuperar esse aspecto de que a gente está ensinando para quê, para quem, e a gente está pesquisando para quê e para quem. Por que nós fazemos isso? Né? E aí ele diz, a extensão, e ele provoca para dizer que a extensão é a porta de entrada para repensar a pesquisa e o ensino. E que no momento em que ela fizer isso, no momento em que nós tomarmos essa consciência coletiva, a extensão não precisa existir mais. E aí, claro, que vai ter um conjunto de outros colegas e autores que vão recriminá-lo. Mas eu gosto muito dessa provocação dele. Porque, inclusive, até para pensar a curricularização, que é importante, ela tem que existir para alcançar essa consciência, né, dos propósitos. Mas no momento em que a gente tiver essa consciência, eu sei que ela é em alguma medida utópica, né? Até porque a missão da extensão é um aspecto constitucional. Mas no momento em que ela fizer total sentido e for tão naturalizada, né, que é o ponto de contato entre a universidade e a sociedade, não precisa mais existir, porque vai ser natural nós fazermos isso, tanto no âmbito do ensino quanto no âmbito da pesquisa. A última vez que eu falei isso, eu não me lembro se algum de vocês estava, foi num evento da extensão. Depois que eu falei, eu recebi vários e-mails. E alguns questionando, outros... Então, fiquem à vontade caso queiram me questionar, e que eu acho que essa é uma provocação
bem relevante dele. Eu estou mexendo em 2 artefatos ao mesmo tempo, e por isso que eu demoro para mudar o slide, gente, desculpa. Bem, eu acho que parte do que eu já comentei na minha fala anterior, né? A gente tem a convivência dessas concepções no nosso local de trabalho, né? É claro que as práticas extensionistas, elas vêm e elas estão, em alguma medida, institucionalizadas, mas a gente sabe que há um certo poder assimétrico entre essas concepções, né? Há um engajamento por parte de colegas, por parte dos cursos, muito mais em prol de uma concepção de extensão do que de outras, né? Isso é natural que aconteça? Em alguma medida é. Contudo, né, a gente nunca pode esquecer de vista que a gente tem um compromisso social e esse compromisso social requer, né, que a gente retorne aí, vamos dizer assim, as bases não só da resolução que coloca a curricularização da extensão e que ela tem vários parâmetros para acontecer, mas também o compromisso com essa Agenda 2030 e que se conecta, claro, nas ODS 4 com aquelas metas, mas você tem aí uma necessidade de articular, né, com os outros ODS e que coloca, portanto, vamos dizer assim, a urgência, ou pelo menos tem que colocar no radar dos diferentes atores essa pluralidade de visão e de concepção sobre extensão. Ainda não chegamos a ter isso na universidade, não chegamos a ter isso. Ainda a gente tem uma preferência por alguns tipos de extensão em relação a outros. E preferência tanto do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista individual, né? Do ponto de vista institucional, eu ouso dizer tranquilamente que, claro, a universidade sempre quer um recurso, né, complementar. E é normal que ela queira mesmo. Então, a prestação de serviços, cursos, traz, né, um AIU, traz um conjunto de financiamento para dentro da universidade, que é muito bom. Mas não existe só isso. E, por outro lado, do ponto de vista individual, executar outras atividades de extensão, por exemplo, como uma extensão comunitária, ou como os projetos integrados que nós fazemos na FCA, vou contar depois um pouquinho, e rapidamente, gente, essa experiência, mas para vocês terem uma ideia, a disciplina que eu dou esse semestre é uma disciplina que está, né, no bojo da curricularização da extensão, e eu ministro laboratórios de políticas públicas. Basicamente, a gente tem, né, que dialogar tanto metodologias, práticas, aí desde diagnóstico a planejamento, com os problemas que vêm de diferentes setores. Então, cada semestre a gente faz uma parceria com o poder público municipal ou com o poder legislativo ou executivo de diferentes municípios. Muito bem, ótimo, maravilhoso, eu dou uma disciplina de 4 horas, mas a disciplina não me toma o tempo de 4 horas. Ela me toma o tempo quase de 16 horas. Porque eu não estou só em sala de aula, né? Nós estamos também estabelecendo práticas e diálogos com vereadores, etc, etc. Então, isso não está computado na minha docência. E aí que eu percebo também que, do ponto de vista institucional e individual, ao não contemplar, né, esse esforço que a gente faz, e vocês com certeza devem fazer também, né, um esforço para além da prática de sala de aula, se não contemplar isso, aí você já é natural que as pessoas falem, bom, eu tenho tantas outras coisas para fazer, eu não vou conseguir me dedicar com tempo. E ou aborta ou faz mais ou menos, né? Então, acho que essa é uma questão que é importante a gente elucidar, né? Porque eu acho que os colégios têm um papel agora, né? Eu não sei como vocês estão vendo isso, como eu disse, eu quero escutá-los, mas vocês têm uma janela de oportunidade, vocês têm, né, aí um ensino profissionalizante, técnico, né, que dialoga. Eu vi né, o conjunto de cursos que vocês têm, que tem total conexão já com o meio, né, aí social, seja do mercado de trabalho, enfim,
e que essa expansão de uma curricularização, da gente contabilizar esses esforços que vocês fazem, passa por perceber que a gente precisa fazer, mas precisa fazer não só do ponto de vista individual, do colégio em si, né, dos coordenadores de curso e tal, mas do ponto de vista institucional, porque no médio ou no longo prazo, não há indivíduo que consiga continuar com uma prática em que ele não tem o reconhecimento dessa prática que é feita. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, gente, vocês me perdoem, tá? Depois a Suzy me mata e tal, mas é da forma como eu vejo, e eu não sei se eu tô falando algo que, de repente, não faz sentido para vocês me desculpem, mas para mim faz todo sentido que a gente olhe nesse agrupamento, né? E aí eu fiquei pensando nesse ensino médio técnico integrado. Então, eu estou tentando fazer algumas brincadeiras com as palavras, depois, antes de entrar, eu vi que já tem, né, um conceito falando de ensino médio integrado, e aí eu posso estar me utilizando de uma terminologia que já tem um parâmetro, mas aqui o que eu quero dizer é, tanto o COTIL quanto o Cotuca, eles estão inseridos num contexto que é o ambiente universitário, que é muito profícuo, né, para a integração entre ensino, pesquisa e extensão, né, nesse processo formativo. Eles têm aí, vocês têm, né, ensinos técnicos que têm a sua relevância, utilidade e conexão com esse ambiente social. E, portanto, essa integração e a contabilização da curricularização está no ambiente que a gente precisa cultivar e potencializar, né? Potencializar. Nós fizemos uma pesquisa, eu não me recordo se o Zé Roberto estava, eu apresentei até na COPEI, eu também não lembro se a Rosemarie estava, uma pesquisa que a gente estava analisando a relação entre universidade e poder público. Nós queríamos saber em que medida a universidade contribuía, né, para diferentes aspectos das políticas públicas, etc. É um viés. A gente tem outros estudos que olham qual é a nossa contribuição para o mercado de trabalho, né? Tem um estudo que fala sobre o impacto socioeconômico da própria Unicamp, que saiu a cada investimento, quanto de retorno a gente tem, né, a sociedade, etc, etc. Mas esse estudo, que eu quero denotar dele, trazer aqui para vocês, é que ele apresenta aí uma tração de trabalho, né, e de correlação. Eu estou falando com um segmento que é o mais próximo a mim, tá? Por isso que é o estudo, que é o poder público, eu sou da administração pública, então essa relação fica mais próxima, e por isso que nós começamos com eles. Mas nós vamos expandir para outros segmentos. Mas o que eu quero pensar aqui é que esse estudo nos mostrou que a gente tem não só já um acúmulo de interação, que hoje não é notificada para dentro do sisteminha que a gente tem de acompanhamento dos docentes, etc, etc, né, dos professores, de forma geral, e, portanto, tem muita coisa que está passando despercebida pela própria instituição, que nós já fazemos, de forma individual ou de subgrupos, que é um certo engajamento, seja participando de uma comissão de políticas públicas, seja estruturando um relatório ou proferindo um parecer técnico em relação a uma questão judicial. Enfim, existe uma pluralidade de atuações nossas que não são computadas hoje enquanto atividades de extensão. Então, eu estava olhando essa relação entre Unicamp e poder público no que se refere à extensão. Não entrava aqui pesquisa, né? E nós conseguimos, era uma pesquisa em que as pessoas respondiam de forma voluntária. Então, claro que nem todos responderam, mas nós conseguimos levantar 798 interações junto ao poder público. Seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário, nos três entes federativos, União, Estados e municípios, né? E esse processo de interação, claro, ele tem um aspecto forte numa prestação ali individual de serviço, tem a questão da consultoria, mas tem também um conjunto grande de projetos relativos ao que a gente pode colocar como uma extensão mais comunitária, né? Então,
isso ilustra que, bom, primeiro, a gente já tem um dado de realidade em que esse ambiente é bastante profícuo e que a gente pode ampliar essas interações, seja com esse segmento, seja com tantos outros, né? E a gente tem aí, vamos dizer assim, uma possibilidade de ampliar essas interações, né? E trazer aí mais, vamos dizer assim, sentido, né? De ser com diferentes disciplinas ou com a nossa própria atuação, né? Trazendo essa contribuição. Agora, sem dúvida, e localizando mais para os aspectos relativos ao ensino médio técnico, né? Integrado e extensionando, vamos dizer assim, nós temos desafios, né? Esses desafios, obviamente, eu não tenho pretensão nenhuma em responder, mas eu imagino que vocês já reconheçam alguns deles, ou quase todos eles, e eu reconheço também, né? Primeiro desafio, que também é muito comum às diferentes atuações na própria universidade, que é como realizar, né, a aproximação com esses outros setores e desenvolver práticas de pesquisa e de extensão que estejam articuladas com as práticas de ensino. Acho que, claro, tudo que eu falei é muito fácil, né? Fala, então vai lá, faz uma interação e tal, mas como realmente se aproximar e desenvolver? E conectar isso com o ensino? Porque acho que essa que é a questão principal, certo? Como tornar essa prática algo perene e que não seja localizada num ou em outro professor, né? Ou em uma ou outra gestão, né? E que não seja compartimentado vamos dizer assim, em caixinhas no projeto pedagógico do curso. Então, essa é uma questão que, ou seja, é possível a gente adotar práticas, né, de pesquisa e de extensão que se articule com o ensino universal como uma espinha dorsal ao longo do projeto pedagógico do curso? Isso faria sentido para a gente fazer isso, né? E se faz sentido, como fazer e tornar essa prática algo perene, algo contínuo e que não seja compartimentado. Claro, se for compartimentado, é melhor que exista do que não, mas eu acho que faz muito sentido. A gente vem fazendo esforço, não é trivial, um esforço de conectar disciplinas de primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano, num único projeto integrativo. Ainda não conseguimos dar liga de tal forma, né, a não ter alguns ruídos. Estamos experimentando pela primeira vez agora, mas mesmo assim a gente sabe que tem desafios. Mas se a gente conseguir superar, nossa, eu acho que vai ser o sonho, né? Ou eu que estou aqui me devaneio também, pode ser. Né? Um outro desafio é como que vai se dar essa prática docente, né? Para organizar todos esses elementos em meio à carga didática. E também ao registro acadêmico. Como que vocês fariam isso? Como vocês estão pensando isso? A gente tem, todos nós temos um desafio na questão do registro, mas também um desafio na questão da carga didática. E isso precisa ser, né? Vamos dizer, a gente precisa colocar o holofote, porque, claro, a conta não fecha. Se eu tiver que fazer tudo isso, prática integrativa com uma carga didática estratosférica, né? Não tem como. Então, eu não sou poliana em achar que a gente vai conseguir do dia para a noite, né? Mas também a gente só vai conseguir alcançar quando a gente colocar as cartas dizendo, é isso, a carga didática é impossível que a gente alcance o que seria o desejado. Então, a gente precisa pensar como que a gente vai diluir essa carga didática, né? Porque é isso, eu acho que está posto os desafios mais globais, mais nacionais, seja da agenda, seja na questão da resolução. Como fomentar os projetos integrados, né? E recursos financeiros para isso. Eu acho que, claro, a universidade vem passando por uma janela de oportunidade, né? A gente sabe, hoje, acho que um dos maiores desafios que o Zé Roberto e eu, né, vivenciamos aí, Mattioli também, né, o Márcio também, enfim, todos, que, bom, agora a gente tá bom, a gente
vai começar a ter um dinheirinho, mas a nossa capacidade de executar, né, e o conjunto de entraves burocráticos que existem, eles são, assim, de acabar com a nossa energia, né? Então, é claro, os meus colegas sempre falam assim, ótimo, Helena, você fala tudo isso, mas quando eu vou pedir um ônibus, pelo amor de Deus, você não tem ideia do transtorno que é para pedir um ônibus. Ou se eu tiver que fazer isso e aquilo, tudo eu tenho que fazer. Então, assim, não acho que ninguém tem que ser mimado, muita coisa a gente tem que fazer, mas os desafios são grandes também, né? Mas eles não são intransponíveis, eu acho que essa que é a questão. Eu falo muito em desafio, mas só para chamar atenção. Eu realmente acredito que é possível e eles são transponíveis no sentido da gente superá-los. E acho que como começar, né? Aí eu vou dizer como nós começamos, nós FCA, como nós começamos. Né? Eu não tenho receita de bolo pronta para ninguém. E claro que a cada momento a gente também revisita a nossa própria receita de bolo. Mas eu acho que tem um esboço de como seria interessante começar, eu acho que é legal. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? Eu acho que a primeira, o ponto de partida de um desenho, de um projeto, né, pedagógico que contemple essa curricularização da extensão, é explicitar, né, a quem se destina essa atividade extensionista. Né? Nós estamos falando com qual é o curso, qual é o público, seja dos estudantes, dos docentes, mas a quem? Quem é o nosso interlocutor nessas atividades? Né? E acho que isso precisa estar bem explícito. E tem que ser colocado num documento para que a gente tenha uma proposta que possa começar a ser viabilizada. E essas atividades, né, vão se materializar, vão ser praticadas de que forma? Como que ela vai, né, ser operacionalizada do ponto de vista material das atividades e como que ela vai se inserir do ponto de vista institucional? Como que eu vou não só organizar esses recursos para viabilizar, por exemplo, né, uma prática no campo, etc. e tal, ao mesmo tempo que eu também preciso garantir que essa atividade seja respaldada do ponto de vista institucional e que essa prática esteja contando, não só no currículo, porque vai estar contando muitas vezes no currículo, mas na prática docência, na prática docente, né? Na carga didática. Então, a gente precisa ver como que a gente vai fazer isso. E acho que nós, lá na FCA, estamos fazendo esse esforço para agora enviar, né, já enviamos um processo de vetorização da extensão, mas a própria vetorização em si, ela é também limitante. Então, nós precisamos criar um banco na nossa unidade que garanta com que isso seja computado para o docente, né? E acho que isso precisa também estar bastante explícito. Né? Um outro item que se conecta ao primeiro, mas também ao segundo, é por que a gente está fazendo? Qual vai ser o objetivo? Quais serão os objetivos ao final dessa prática? O que motiva realmente essas atividades? Né? Qual vai ser o objetivo e o resultado a ser alcançado? Quando a gente conseguiu colocar, né, de forma agrupada como as diferentes disciplinas estavam, né, alcançando, ainda de forma muito tímida, alguns resultados, alguns objetivos, os docentes foram colocando. O que nós fizemos? A gente desenhou um sistema de informação, um sistema informatizado, que é o nosso plano de desenvolvimento das disciplinas. E os docentes dizem com quem eles vão interagir. Então, parte do que eu estou colocando como dimensão aqui, ela é contemplada no nosso plano, mas é uma coisa interna da FCA, no nosso plano de desenvolvimento. É um plano de ensino, né? E aí o docente coloca ali. Quando a gente conseguiu extrair vamos dizer, esse conjunto de informações, aí nós falamos, uau, nós realmente temos uma potência que precisa ser não só explorada, mas ventilada para a administração central. Né? Eu não sei se vocês, se todos sabem, mas a FCA tem 30 organizações estudantis. É a única unidade que tem essa quantidade. E os alunos fazem muita coisa. E a gente percebia que eles faziam muita coisa de forma pulverizada, e quando nós começamos a trazer essa potência para dentro de algumas disciplinas, ficou fantástico. Claro que a gente não fez para todas, tem disciplinas e disciplinas, gente.
mas tem disciplinas que são plenamente possíveis e eles conseguem nos dar um grande apoio, né? E um apoio, inclusive, nessa questão da, vamos dizer assim, não só de pensar nos objetivos, né, nas motivações aí dessas relações com a prática de extensão, a quem interessa, aonde se insere, etc e tal, mas também qual é o tipo de conhecimento ou quais são os tipos de conhecimento mobilizados para que a gente consiga alcançar melhor essa interação, né? No sentido que o que eu quero dizer é quais são as metodologias e as práticas que nós precisamos usar para que os alunos entendam realmente como se conecta aquele conhecimento que nós estamos falando na teoria Marlov e como que isso tem a ver quando a gente vai numa associação de mulheres discutir a gestão lá. Então, esse processo de transdução ou tradução precisa estar na nossa mente. Não é tão simples, não é tão difícil, mas é um aspecto metodológico, é um ferramental que a gente não pode deixar né, aí como secundário nas nossas estratégias de ensino, até a forma como a gente fala, né? Então, esse é um aspecto que eu também queria reforçar. E para finalizar, gente, a minha fala, eu peço desculpas, acho que eu utilizei muito do meu tempo, mas para finalizar, eu trago outros 2 pontos aí que merecem destaque, né? O primeiro que se conecta aos objetivos ao final, quais serão aí os efeitos dessa atividade, né? Os produtos. O que a gente contribui realmente para uma melhoria, às vezes singela, mas é uma melhoria, seja na comunidade, seja para a instituição que participa, seja para o indivíduo que participa, né? Então, isso precisa estar bem explícito e, ao final, colocar todos esses aspectos, desde o primeiro até o 6º, vamos dizer assim, no grande arcabouço aí do qual é realmente a nossa função social enquanto ator, né, que forma indivíduos, cidadãos, estudantes que vão agir aí, né? E aqui, nesse momento, a gente não pode esquecer o que eu comecei falando lá no início, né? Quando a gente pensa nas metas 4.1, 4.7, etc, etc, tá, tudo isso que nós estamos fazendo, todo esse ensino, como que ele adensa, né? Como que essas práticas de extensão adensam a tal ponto que nos permite dizer, tá bom, se não o todo, se nem todas as escolas estão contribuindo, mas como nós estamos contribuindo para o alcance desse propósito, dessas metas, porque é essa que nos constitui enquanto, enfim, universidade, colégio, né? É essa função social que nos constitui enquanto grupos, né? E atores importantes para a sociedade como um todo. Enfim, alguns desafios para finalizar. Já falei vários, mas vou só recapitular. É claro, estou colocando aqui de forma bastante ampla, né? A gente tem desafios que têm que ser superados, seja do ponto de vista metodológico, operacional e financeiro. Mas nós temos uma janela de oportunidade. Eu acho que a gente tem não só a resolução, não só esses propósitos, né, dos ODS, mas nós temos, por exemplo, no que tange a nossa universidade, o planejamento estratégico, que coloca com muita força, né, não só os ODS, porque os ODS entraram de forma transversal, é um pilar de sustentação do planejamento estratégico da universidade, né? E aqui eu faço um parênteses, a Unicamp foi das 3 paulistas, né? Mas, na verdade, até das paulistas, quer dizer, mesmo não só das paulistas, mas das federais que estão no estado de São Paulo, ela foi a primeira a incorporar, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável como um pilar a ser perseguido, né? É óbvio que sozinho não dá conta, mas isso é um sinal importante que a gente não pode perder, né? Mas, além disso, também, boa parte dos objetivos estratégicos que estão no planejamento, eles colocam essa questão da centralidade
né, de uma relevância no âmbito da pesquisa e no âmbito da extensão. E, portanto, esses aspectos têm que estar computados, conectados, não só no âmbito do discurso da Constituição, mas nos nossos propósitos, nos projetos pedagógicos, nos projetos curriculares e assim por diante, né? Então, acho que isso é um elemento que a gente tem que sempre recuperar. Eu sei que ele é no âmbito da retórica, mas isso dá força para que a gente consiga, inclusive, pleitear recurso, né, no âmbito da universidade. E a gente tem uma conjuntura financeira, no meu ponto de vista, compatível para transpor boa parte desses desafios. Então, eu vejo como uma janela de oportunidade que a gente tem aí, vamos dizer assim, um momento bastante propício para reiterar a importância da curricularização da pesquisa, mas da extensão no ensino médio e técnico. Ok? Muito obrigada, gente. Finalizo por aqui e fico à disposição de todas e todos para qualquer comentário. Milena, a palestra foi excelente e ela, na verdade, você traz para nós uma visão aí da FCA, a sua visão de toda essa contextualização da extensão, mas ela coincide muito com o que a gente está vivendo aí no momento no colégio. Então, eu gostaria de tentar, assim, com muita brevidade, tentar resumir para você como que a gente tem lidado com a extensão no colégio. O colégio, o COTIL e o COTUCA, eles fizeram parte da criação da própria universidade. O COTIL agora, no mês de abril, ele completa 55 anos de atividade. Desde o início, ele teve uma relação muito forte e o conhecimento que era desenvolvido internamente aqui na sala de aula, muito próximo, mas das empresas. Então, o colégio ele foi assim construído, formado tendo essa proximidade com as empresas. O tempo foi passando e até eu vou dar um salto nisso. Após os anos 90, a reformulação da educação brasileira, ela passou por várias mudanças, houve até uma separação do ensino médio e técnico, dissociado, e a partir daí, final dos anos 90, início dos anos 2000, o colégio ele teve a extensão dentro de um curso. O que ele oferecia era um curso para a sociedade, curso muito procurado, teve o seu papel, a sua importância. Depois, por falta de infraestrutura dos professores, do próprio colégio, esse curso não teve continuidade. E nós, a partir do ano 2018, quando assumimos a gestão do colégio, nós vimos uma oportunidade, porque nós tínhamos a necessidade de discutir a nossa proposta pedagógica, a nossa organização escolar, e coincidiu com a reforma da educação, com a BNCC do ensino médio, que foi homologada em dezembro de 2018. Então, nós tínhamos a necessidade de reformular. Também, fruto do plano universitário, nós tínhamos que discutir a reformulação do ensino médio e técnico dentro da universidade. E, nesse sentido, o colégio abriu uma discussão ainda no final de 2018, 2019, tendo como referência a BNCC, tendo a concepção de pertencermos a uma universidade que tem como princípio o ensino, a pesquisa e a extensão, entendendo que a gente precisa, a cada vez mais, se integrar dentro desse conceito, que tradicionalmente, então, em toda a nossa história, a gente lidava basicamente com o ensino, dissociado da pesquisa e da extensão, ainda que em nível médio e técnico. Tinha ações individualizadas, de interesse individual do professor, particular do professor, mas nada organizado. Bom, com a reformulação, com a nossa nova proposta, com base na BNCC, e também estudamos, você até citou no início, com os institutos federais,
eles têm uma prática bastante intensa nesse sentido, próximo da sociedade, e nós também fomos conhecer alguns institutos, fomos estudar e trouxemos essa experiência também, pelo menos tentamos adequar a nossa realidade. As propostas do curso hoje, então, a gente oferece um curso técnico integrado ao ensino médio, então trabalhando uma formação integrada, e a extensão, ela está no currículo como o nome do projeto integrador. Então, todos os nossos cursos, ele tem essa disciplina, alguns na série final do curso, são 5 aulas semanais, e outros cursos estão divididos nas 2 séries finais, 2 e 3. Cada curso teve a sua... Agora, nós estamos num desafio, isso está em construção. Então, essa proposta pedagógica ela foi implementada no ano passado, ainda no sistema remoto. Este ano nós estamos com várias turmas, com projetos integradores iniciados, vários professores, todos os nossos cursos técnicos. E está sendo um enorme desafio. Por quê? Você até citou alguns. Primeiro que essa falta essa experiência de ter a extensão como currículo, ter a pesquisa como currículo, e não uma prática à parte do ensino. E no caso dos colégios, principalmente a questão da carreira, da carga didática. Talvez você não conheça, mas os colégios técnicos então teve a sua carreira magistério técnico em 87. Ela foi pensada basicamente em cima do ensino e não foi previsto a pesquisa, a extensão, nenhuma outra atividade. Então, o docente ele tem 70% da sua carga horária dentro da sala de aula. Então, uma carga bastante alta, uma jornada de 40 horas a aulas semanais é 28 aulas na semana. Quando se fala num professor da área técnica, nós temos professor com 7, 8 disciplinas. Então, isso não é nada fácil para um professor lidar com essa situação. O que nós temos? Professores com uma grande experiência no mundo do trabalho, isso é importante para os nossos cursos técnicos. Também temos professores tanto da área técnica quanto da área da base, qualificados com mestrados, doutorados, pós-doutorados. E isso, nos últimos anos no colégio, os professores vêm buscando o seu espaço para trabalhar a pesquisa, a extensão, mas também com uma motivação pessoal, porque a carreira, a instituição não oferece as condições necessárias. Então, é um desafio. E mesmo para esse professor que tem essa disciplina, que está à frente dessa disciplina, projeto integrador, eu vou dar até um exemplo, nós firmamos um convênio com a prefeitura, e a Prefeitura Municipal de Limeira, e aí está envolvendo o curso de desenvolvimento do sistema, o curso de qualidade, o curso de geodésia e cartografia, de início. E esses grupos, esses projetos integradores vários, eles estão alinhados com esse convênio com a Prefeitura. Então, são várias atividades extras que os professores acabam tendo, os certos departamentos estão tendo, porque além da sua carga didática, eles estão à frente desse convênio nessa tratativa. E um exemplo é que a Secretaria de Saúde, que é as UBS, eles querem padronizar, querem ter um protocolo de excelência de qualidade para a sociedade. E aí entra fortemente o curso de geodésia, por causa da geolocalização, o curso de qualidade e o curso de enfermagem, de começo. E o desenvolvimento do sistema, que ele vai dar essas ferramentas. Está sendo um desafio, porque nós estamos iniciando esse trabalho. Então, com todas as dificuldades e com a necessidade de recursos, de uma revisão de carreira, que a instituição ofereça essas condições, e isso ainda é uma demanda, porque você bem sabe, todos nós aqui sabemos, ainda a universidade
recentemente nós conquistamos um assento no Consul, mas nós não estamos ainda na CEP, que é Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós não estamos na CAD, nós não estamos integrados em vários sistemas, até administrativo, da universidade. Nós temos a nossa secretaria acadêmica, porque nós estamos fora da DAC. A universidade não tem os nossos indicadores, ou pede para nós, quando há necessidade, para a gente encaminhar, porque nós não estamos integrados. Então, tudo isso é muito difícil para os colégios. A gente é uma mudança de concepção, está exigindo muito dos docentes, lidar com uma nova situação, com uma nova concepção, mas a gente está conseguindo se organizar. Então, nesse período, nós conseguimos investir bastante em infraestrutura, até de laboratório, porque o professor ele precisa ter condições de trabalhar. Ainda estamos longe do ideal, mas já temos uma infraestrutura bem melhor do que tínhamos anos atrás aí. Temos uma proposta pedagógica, temos um objetivo, isso está no nosso currículo, há um engajamento dos nossos alunos, e também estamos lidando agora, que é recente, né, começou ano passado, com os alunos ingressantes por cotas raciais e sociais, e que eles trazem também, eles vêm com essa oportunidade, com essa conquista deles entrarem no COTIL, na Unicamp, eles vêm muito entusiasmados, com muitas ideias, muitas novidades, e com um perfil diferente dos alunos que nós estamos acostumados. Eles são mais atirados, eles se posicionam mais, isso tudo a gente já está em mudança. E nós estamos em transição, então nós temos então um currículo anterior para o novo currículo que está em transição. Isso está muito difícil. Então é dessa maneira que a gente está lidando. Os professores estão conseguindo se desempenhar, ao mesmo tempo que eles estão buscando cada vez mais conhecimento, e desde 2020 nós instituímos um ciclo de atualização, que a gente chama aqui, docente, e a gente tem trazido, a Suzy tem organizado, tem trazido pessoas assim como você, né, que se destacam para falar conosco sobre educação, ensino, pesquisa, extensão, inovação, diversidade. Isso são esses temas atuais e que estão todos alinhados com esse novo pensamento do colégio. Então, a gente está lidando com a formação, ao mesmo tempo que com as práticas já, e está sendo um desafio, penso eu, muito gostoso e gratificante para o colégio. Muito bom, nossa, excelente, excelente. Bom, eu não sei se a Suzy, algum outro professor gostaria de comentar também, dar sua opinião. Eu queria agradecer essa contribuição, né? Porque a grande questão é que quando você apresenta as práticas, apresenta como tem sido, né, o caminhar, começa a abrir o nosso pensamento, né, no que a gente pode ainda estar trabalhando, estar melhorando. Então, eu vejo assim, a grande contribuição hoje foi o despertar para a gente continuar o trabalho e vendo, né, quais são as próximas práticas. Né? Então, eu queria agradecer essa conversa, essa palestra, que vem ao encontro de nos estimular, né? Dizemos assim. Eu digo que até mais do que a prática, né, Suzy? O conceito, né? Atualizar a gente quanto ao conceito. Quer dizer, é dessa forma que a gente está se organizando, mas... Verdade. Então, isso fortalece só, nos estimula a continuar dessa maneira, e corrigindo, é claro, e melhorando, mas quer dizer que nós estamos com a proposta alinhado com os novos conceitos aí sobre extensão. Mattioli. Olá, boa noite, Milena. Eu quero parabenizá-la pela sua fala. E também eu quero, de certa forma, agradecer, através
da sua pessoa, né, a FCA. Eu acho que a FCA já está se revelando uma parceira nossa, né? Agradecer por vocês terem se aberto a nos atender nessa área, né, de extensão. E através da Julie Cris também, né, tanto eu quanto a Rosemarie, que é coordenadora de extensão, ela tem sempre dialogado com a gente e tem sido uma parceira nossa. Inclusive, está sendo organizado um fórum, né, lá naquela série Fóruns Permanentes da Unicamp, e o Cotil também está engajado nisso também, o Cotil, a FT, a FCA e a FOP, né, para discutir práticas extensionistas aqui. Bom, o desafio é grande, como já foi colocado aí, né, você colocou, o Zé Roberto também colocou, mas eu acho que isso é importante, isso está fortalecendo bastante, principalmente o Cotil, que está iniciando, né, está desbravando esse terreno ainda, mas a importância da união das unidades aqui, né, e eu acho que a FCA, embora extremamente nova, né, a caçula aqui, mas já começou com essa marca, né, então eu acho que vocês têm, apesar de ser a caçula, tem bastante a nos ajudar, a nos ensinar, né, então acho que a gente tem a agradecer vocês por essa fala e até pela parceria que vocês têm dado aí com a gente, né, nessa tentativa nossa de engajar também nesse terreno, né, que vai ser extremamente necessário, não só importante, é necessário diante desse desafio que a gente tem aí, né, dessa transformação que o Cotil está passando, né. Então, meu agradecimento e meu parabéns pela sua fala. Obrigada, viu? Obrigada, Matiane. Rosemarie. Oi, Milena, boa noite a todos. Boa noite. Eu também quero agradecer pela fala, eu acho que você traz de forma muito clara, é muito gostoso te ouvir, eu gosto muito da forma como você apresenta temas assim, tão complexos, né? E tão claro, né? Então, eu também faço minhas as palavras do Mattioli, porque a FCA tem sido um ponto de apoio muito importante aqui para nós, né? Agrega, é muito legal. A Julie Christie é uma coordenadora, né? Que está sempre antenada e aberta e nos envolve, nos convoca. Eu gosto muito de trabalhar com ela. A gente aprende bastante e a gente está somando forças mesmo. Eu gosto muito daquela apresentação que vocês já fizeram sobre a força dos alunos, né? As agremiações, os coletivos. Isso é um canal ainda interessante para a gente explorar também. Haverá outros momentos para a gente tratar desse assunto, espero, não, Milena? Sem dúvida. E aquele momento do Planes, né, que foi liderado por você, aquele trabalho todo da universidade, só se confirma, né, a sua competência e eu agradeço mesmo. Muito obrigada, viu, Milena? Eu que agradeço pela generosidade nas palavras. Agradeço aí também o Mattioli pela lembrança, né, dessa parceria. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a Julie, ela é a nossa coordenadora de extensão, ela é uma pessoa fabulosa, assim, e eu acho que esse arranjo que vocês estão fazendo, ele é inédito, sinceramente, assim, né, na universidade, ele é inédito, juntando, né, os campos de Limeira com Piracicaba. E a hora que a gente olha, né, o campus em Barão Geraldo, as unidades estão do lado, mas elas não estão se colocando em diálogo. E nós estamos perto, às vezes não tão perto quanto eles, ainda que vocês, FT e Cotil, estejam muito perto, mas nós estamos fazendo esse movimento. E eu acho que é isso, eu não tenho dúvida, assim, que Limeira vai se tornar, nós três, com Piracicaba, uma liderança nessas discussões. Eu já venho percebendo isso. É o que o Mattioli disse, né? Vocês são os caçulas, mas estão com um protagonismo fantástico aí. E, de fato, não é apenas aqui em Limeira.
dentro da universidade, de fato, vocês têm se destacado. Isso é importante, isso enriquece a universidade e mostra que não é apenas o tempo, né, a idade, vamos dizer, que significa que tem algo a ensinar, a apresentar. As pessoas, o grupo de vocês são competentes, estão aí, souberam aproveitar um espaço maravilhoso e a oportunidade que Limeira ofereceu, né? Porque Limeira e região, ela era carente, eu acredito que ela ainda é carente nesse desenvolvimento, e então é uma oportunidade que vocês tiveram e souberam aproveitar. Então, tantos anos aqui, né? Depois você conta. Eu não sou limeirense, mas eu vim com 2 anos de idade, então sou limeirense, né? Sem dúvida. E a gente sabe que a Unicamp, ela já mudou e muito o desenvolvimento, em especial aqui da região onde está instalado, né? Mas com uma forte contribuição em todos os setores aqui da cidade. Isso é importantíssimo. Muito bom, muito bom. Acho que o Jocondo sabe da minha vida regressa. Não sei por que ele falou da agricultura, mas acho que ele deve saber da minha vida regressa, né, Jocondo? Muito bom. Eu voltarei sim, sempre que vocês me convidarem eu vou voltar. E a gente fica, enfim, né, aí com as nossas parcerias cada vez mais fortalecidas. Agradeço bastante todos os comentários e fico à disposição caso, né, vocês queiram que eu comente mais alguma coisa. Bom, sobre a extensão, alguém mais queria fazer algum comentário? Milena, como que vocês aproveitaram, eu acho que fugiu um pouquinho do tema, mas como que está sendo esse reinício aí de vocês? Nós começamos há alguns dias. Vocês começaram antes, né? Olha, assim, foi. Nós tivemos um certo probleminha com esse robozinho. Não, ele, né? Na prática, funcionou mais ou menos, porque a gente tem que... o som, para quem estava assistindo, ele teve um prejuízo, assim, se escutava 30%, então a gente está tentando rever aonde estão, né, a sala gêmea, para ver se a gente muda de local. Nós estamos com esse desafio, que agora... acho que Barão Geraldo tem, mas Limeira já apareceu também, né? Que é a questão de uma forte atenção com o entorno, né? A segurança. Os estudantes hoje estão recebendo lá na FCA um conjunto de vereadores por conta dos assaltos, né? Que ocorreram ontem e hoje. Inclusive falaram de um professor do Cotil. Não sei se vocês estão sabendo. Hoje nós somos procurados aí por um tenente logo pela manhã, mas ele mesmo não tinha o nome da pessoa do Cotil que sofreu o assalto. Então a gente ainda não conseguiu identificar. Entendi. Mas tirando isso, eu acho que a gente tem alguns... Assim, qual é o nosso maior desafio agora? Acho que é uma relação ali com a SAR para eles proverem... tem muitas luzes queimadas no próprio campus, então está muito escuro, né? E não chega aquela lâmpada, enfim, uma morosidade sem fim. Tem o entorno da própria FCA, uma parte é nossa, uma parte, né, é da prefeitura, além, claro, dos proprietários dos terrenos, da gente tem uma situação aí, né? O mato está muito alto, né? Ali no entorno, então isso traz uma coisa meio... Mas tirando essa parte, eu acho que deu tudo certo, né? Agora a gente vai esperar a Unicamp se posicionar, porque o Dória hoje liberou, né, o uso de máscaras em locais fechados, deixando a critério das escolas essa decisão. Eu não sei como a Unicamp vai se posicionar, né? Quer dizer, não sei não, eu acho que ela vai se posicionar pela manutenção, né, da máscara dentro, por enquanto. Mas acho que está indo, viu? Assim, foi melhor do que eu esperava. Tirando esses percalços pequenos, e exceto a segurança, foi melhor do que eu esperava.
Aqui também transcorreu tudo bem dentro aí do planejado. É uma questão de segurança que a gente tem visto mesmo algumas dificuldades, e uma questão na hora do acesso, principalmente ali do almoço, do restaurante, que ficou... Isso está dificultando um pouco. Mas estou mais... A Mônica pediu para falar. Mônica? 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 Acho que ela está com... Mônica, você não está conseguindo mostrar, você está com o microfone aberto. Bom, desculpa, Milena, acho que Imagina. tem um problema. Não, sem querer. Bom, Milena, vou pedir para a Suzy, então, fazer o encerramento, e a gente agradecer, fica muito feliz aí de te receber aqui, tá bom? Nós, concluindo, né, nossa terceira palestra do ciclo Formação de Palestras Continuadas Docentes, COTIL 2022, eu gostaria de registrar nossa gratidão à professora doutora Milena Pavan Serafim e a todos e a todas que aqui estão presentes, né? Pouco a pouco, nós fomos ampliando nossos horizontes, nosso conhecimento, vamos dando continuidade a um processo que iniciou-se em 2020, teve continuidade em 2021 e agora em 2022, né? O que afirma o nosso compromisso com a educação de qualidade. Em volta com o conteúdo de formação pedagógico, de entendimento humano e compreensão organizacional, conduzimos nosso conhecimento a uma vasta e segura, a um seguro caminhar, que nos permite transitar em caminhos responsáveis e compatíveis à formação de nossos discentes. Então, a todos e a todas, meu muito obrigado. A professora Milena, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, que teve aí em contato. Gratidão, Milena, por esse trabalho e por estar aqui hoje conosco. E boa noite. Eu que agradeço. Desculpa, Suzy, eu te cortei. E ela caiu. Mas eu agradeço a todos vocês e me coloco à disposição para a gente continuar conversando, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Milena. Um grande abraço. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Milena. Boa noite, Rosmarinha. Boa noite, pessoal. Obrigado, Milena. Obrigada. Boa noite. Boa noite.